Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nós vamos conversar sobre o artigo 30 da Constituição Estadual e seguintes, que trata do poder legislativo da Assembleia Legislativa, O artigo 30 diz o seguinte: o poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados eleitos e investidos na forma Peraí, deu um problema. Investidos na forma da legislação federal para uma legislatura de 4 anos. E o parágrafo 1º, o número de deputados estaduais corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Vejamos o caput primeiro, Pessoal, o artigo 2º da Constituição Estadual, repetindo o texto da Carta Federal, ele consagrou a tripartição de poderes, sendo o legislativo o primeiro dos 3 poderes do Estado, na clássica divisão de Montesquieu. Então, nossa Constituição, primeiro disciplina o poder legislativo, depois o executivo e, por fim, o judiciário. E nessa sequência que eles serão estudados no nosso curso, O que existe na prática são divisões de funções estatais. O poder estatal é uno, e não comporta fragmentações. O que existe é uma separação de funções estatais, função legislativa, função administrativa, que é a executiva, e função jurisdicional. Mas nada obsta que se fale em poderes, terminologia consagrada e amplamente utilizada. Outra coisa que chama a atenção é que a separação de poderes não é absoluta. O texto constitucional estabelece hipóteses de intervenção de um poder sobre o outro. Por exemplo, que os deputados podem exercer funções de secretários de Estado, artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, os secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor-Geral do Estado, bem como os dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista, podem ser convocados para prestar informações perante o plenário da Assembleia, artigo 31, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição Estadual. Ainda mais, incumbe ao Poder Legislativo arguir os pretendentes a certos cargos públicos ou aprovar sua destituição, conforme disciplina o artigo 33, inciso 2 da Constituição Estadual. E também incumbe ao Legislativo julgar as contas dos demais poderes, artigo 33, incisos 3, 4 e 5, também da Constituição Estadual. E quando a gente fala em funções, nós daqui a pouco falamos funções estatais, as funções legislativas, elas podem ser típicas e atípicas. As primeiras, ou seja, as funções legislativas típicas, estão constituídas na elaboração de leis e fiscalização de sua aplicação pelo Executivo. Já dentre as funções atípicas estão a de administrar e julgar. Administra sua organização interna, seus quadros de servidores e aplicação de seus recursos, e julga os crimes de responsabilidade civil, artigo 33, 10 e 11 da Constituição Estadual, e prestação de contas, artigo 33, incisos 3, 4 e 5. Quanto ao parágrafo 1º, que fala do número de deputados, em Roraima nós temos 8 deputados. O triplo disso são 24, Então, o número de deputados na Assembleia Legislativa de Roraima é de 24, Esse artigo, esse parágrafo 1º do artigo 30, ele reproduz o artigo 27 da Constituição Federal, norma de observância obrigatória pelos estados. Vamos avançar um pouco. Artigo 32. Nós estamos dando destaque aqui aos principais dispositivos da Constituição Estadual, para comportar dentro do período do curso, O artigo 32, ele diz o seguinte: cabe à Assembleia Legislativa, com sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre organização administrativa do Poder Executivo,
do Poder Judiciário, do Ministério Público de Contas, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, das autarquias e fundações públicas, respeitada a iniciativa. Aí destaco também o inciso 3, o 8 e o 9, que nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. Voltando ao caput, tá? Atribuições do Legislativo. Nós temos, na parte de produção de texto normativo, nós temos a elaboração de emendas à Constituição Estadual e leis, nós temos deliberações sobre decretos legislativos e resoluções, e nós temos a função de fiscalização, aí nós temos as CPIs, o Tribunal de Contas, dentre outros. Esse artigo 32, ele cuida da competência legislativa congressual, que exige sanção do chefe do Executivo e procedimento técnico de elaboração normativa. Por isso que ele fala ali com sanção do governador, é competência legislativa congressual. A competência legislativa do Estado-membro, ela pode ser concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, suplementar, artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, e residual, artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. A iniciativa de lei está ligada a quem incumbe a proposta normativa. Nós temos algumas, nós vamos ver detalhadamente no curso, mas que são de iniciativa do governador, disciplinadas no artigo 63 da nossa Constituição Estadual. Envolvem plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento, matéria fiscal e tributária, criação e extinção de cargos, funções, empregos públicos na administração direta, organização da Procuradoria-Geral do Estado e outros, tá? É bom lembrar, pessoal, que a atuação da Assembleia Legislativa acha submetida no processo de formação das leis a limitação imposta pelo artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal, que veda, salvadas as proposições de natureza orçamentária, o oferecimento de emendas parlamentares que resulte aumento de despesa prevista nos projetos, sujeitos ao exclusivo poder de iniciativa do governador, ou seja, há uma limitação, um vício de iniciativa, caso seja desobservado. Tá. Outro ponto que chama atenção, falando de vício de iniciativa, é no tocante à emenda constitucional. Por que isso? A promulgação de emenda à Constituição Estadual não constitui meio apto para contornar a cláusula de iniciativa, seja iniciativa do Executivo ou iniciativa do Legislativo ou de outros órgãos que a Constituição estabelece a iniciativa de projeto de lei. Tá? A inobservância dessa regra constitucional de iniciativa acarreta a inconstitucionalidade formal da norma resultante, ainda que seja emenda constitucional. Tá? O inciso 1 do artigo 32, ele fala em organização administrativa do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público de Contas, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, autarquias e fundações públicas, respeitada a iniciativa, ou seja, a iniciativa do projeto. E aqui nós já temos um vício nesse próprio inciso 1, tá? Quando ele fala em Ministério Público de Contas. A Constituição Federal não conferiu ao Ministério Público de Contas equiparação com o Ministério Público Federal. Logo, compete ao TCU e, por simetria, aos tribunais constitucionais estaduais a iniciativa de leis sobre sua organização, que inclui o Ministério Público de Contas, a ele vinculados. Okay? A iniciativa, para isso, é do Tribunal de Contas do Estado e não do próprio Ministério Público Estadual. Outro ponto aqui que eu destaco, a Emenda Constitucional 29 de 2011, a Constituição Estadual, resultou de proposta do governador do Estado para conferir autonomia administrativa, financeira, orçamentária ao Ministério Público de Contas. Consequentemente, é formalmente inconstitucional, uma vez que a matéria é reservada pela Constituição Federal ao Tribunal de Contas do Estado,
artigos 73, 75 e 96, inciso 2, letra D da Constituição Federal, que trata da estrutura e das competências do Tribunal de Contas e prevê simetria, ou seja, similitude entre o que está disposto para o TCU para os tribunais de contas do Estado. Tá? E ainda que a iniciativa fosse do Tribunal de Contas, ela seria inócua porque o modelo do Ministério Público de Contas tem que guardar simetria com o modelo federal e lá ele não tem iniciativa de suas próprias leis. Esse foi o inciso 3, o inciso 2. O inciso 3, ele diz que incumbe à Assembleia dispor sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Tá? Só lembrando, pessoal, são impostos próprios do Estado, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o famoso ICMS. Nós temos o imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto sobre herança e doação, o ITCMD. Ok, pessoal? O inciso 8º, ele trata sobre procedimento em matéria processual. Veja, quem legisla sobre processo e não procedimento, é a União. O procedimento seria na estruturação de uma turma recursal, na distribuição de competências entre as unidades judiciárias, na especialização de determinada unidade. Isso é procedimento no Código de Normas, no Código de Organização Judiciária do Estado, tá? Prevendo o rito para agravo interno, essa matéria de procedimento que incumbe à Assembleia Legislativa. Nós temos também destaque o inciso 11, criação, incorporação, fusão e desmembramento de município. Pessoal, o município ele é criado por lei estadual, observados os requisitos previstos em lei ordinária federal. Tá? Então, ele é criado, a lei ordinária federal dá os contornos para a criação de municípios e ele é criado por lei ordinária estadual. Aqui nós temos o artigo 33 da Constituição Estadual. Ele diz, é competência exclusiva da Assembleia Legislativa. O que é competência exclusiva? É aquela que independe de sanção ou veto do governador. Voltando aqui, do artigo 32, ele trata da competência da Assembleia que depende de sanção do governador. Aqui o 33, ele trata de competência exclusiva, ou seja, independe de veto ou sanção. Tá? O que é isso? Nós temos nesse dispositivo, são matérias de sua competência exclusiva, ou seja, do legislativo, competência exclusiva do legislativo, que não são dispostas em lei, mas sim por decreto legislativo, ou também por resoluções. As resoluções são deliberações do legislativo sobre matéria de sua competência que não estão sujeitas à reserva de lei ou decreto legislativo. São assuntos políticos, administrativos e regimentais. O regimento interno da Assembleia Legislativa de Roraima classifica os projetos diz que os projetos de resolução destinam-se a regular matéria de caráter político ou administrativo com eficácia de lei ordinária de competência privativa sobre o que deva a Assembleia pronunciar-se. É competência exclusiva, né, e não privativa. Esse é o artigo 191 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Por exemplo, resoluções. Nós temos 3 espécies de resolução no Legislativo Estadual. Nós temos resoluções administrativas que referendam nomeação ou exoneração. Nós temos resoluções delegativas que autorizam o Executivo à elaboração de lei delegada. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E nós temos resolução suspensiva, que suspende lei declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Então, resoluções administrativas,
delegativas e suspensivas. O artigo 191 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ele nos traz as matérias sujeitas à resolução. São as que envolvem perda de mandato de deputado, constituição de comissões temporárias, conclusão de comissão parlamentar de inquérito, conclusão de comissão permanente sob proposta de fiscalização e controle, elaboração de alteração de seu regimento interno, qualquer matéria de natureza regimental é uma alteração do regimento interno da Assembleia, todo e qualquer assunto de organização, economia, política interna e de serviços administrativos. Também são sujeitos à resolução, à transferência temporária da sede do Legislativo e propostas de emenda à Constituição. Tá? O inciso 2, ele fala aprovar por maioria absoluta e por voto secreto, na forma da lei complementar, a destituição do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador de Contas e do titular da Defensoria Pública. Tá? Pessoal, o processo legislativo dos Estados-membros, ele tem normas de absorção compulsória, são as linhas básicas do modelo constitucional federal, entre elas aquelas de reserva de iniciativa de lei. Tá? E essas normas visam garantir a separação e independência dos poderes. No caso, a iniciativa de lei sobre o Ministério Público de Contas, como eu já falei, é do Tribunal de Contas, tá? Então, a inclusão desse dispositivo sobre destituição do Procurador-Geral de Contas, a meu ver, tem vício de inconstitucionalidade. Tá? Ele está dentro de uma emenda constitucional, emenda 29 de 2011, que conferiu autonomia administrativa, financeira, orçamentária ao Ministério Público de Contas. E essa emenda, ela carece de vício de iniciativa, e ela, que é do Tribunal de Contas, e não foi proposta do governo, do governador, e ela também ela viola o princípio da simetria estabelecido pela Constituição Federal. Tá? Vamos aqui para o inciso 6. O inciso 6 diz o seguinte: a competência exclusiva da Assembleia Legislativa autorizar, inciso 6, autorizar previamente a alienação e cessão a título oneroso ou não de bens imóveis do Estado com área superior a 3.000 metros quadrados se urbanos e a 2.500 hectares se rurais. Tá? Aqui, só lembrando, pessoal, o Estado tem, o ente público, né, o Estado, o município, tem várias formas de transferência do bem público. Tem formas mantendo a propriedade, ou seja, trabalha com a posse. Aí nós temos autorização de uso, permissão de uso, cessão de uso, concessão de direito real de uso, locação, enfiteuse e aforamento. Ou seja, essas formas, autorização de uso, repito, permissão de uso, cessão de uso, concessão de direito real de uso, locação, enfiteuse e aforamento, o Estado mantém a propriedade, mas transfere a posse. Existem formas de transferência do bem público em que o Estado abre mão da propriedade. Aí nós temos a alienação, pode ser por venda, permuta, doação, dação em pagamento, investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Tá? Lembrando, pessoal, os bens públicos são inalienáveis enquanto destinados a fins públicos. Por isso, qualquer alienação do bem público exige prévia desafetação, vale dizer, a retirada da finalidade pública para inseri-los na categoria de bem patrimonial ou dominial. A alienação de bem público, ela exige ainda autorização legislativa, avaliação prévia, concorrência, inexigível essa, lógico, nos casos de doação, permuta, legitimação de posse e investidura, pois os contratos visam pessoa certa ou imóvel certo, sendo incompatível com o procedimento licitatório. Alienação do bem público ainda exige escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis. Tá? Vamos agora para o inciso 9,
que ele diz: autorizar, por deliberação de 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o governador, o vice-governador, secretários de Estado, procurador-geral de Justiça, defensor público geral, presidente do Tribunal de Contas e aqueles agentes a ele equiparados, tá? O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento firmado na ADI 4805, relator ministro Fux, foi julgado em 12 de julho de 2017, que diz o seguinte: na presente ADI, cumpre que se declare por incompatibilidade formal e em virtude da usurpação de competência privativa da União para legislar, a inconstitucionalidade das expressões autorizar por deliberação de 2/3 de seus membros a instauração de processos contra governador, constantes do inciso 9 das expressões processar e julgar governador nos crimes de responsabilidade previstos, tal. Ele vem falando. Por que a Constituição fala isso? O Supremo falou isso. Porque não há necessidade de autorização da Assembleia para processar o governador. Tá? Tem outra ADI, a ADI 4797, também do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: é vedado às unidades federativas, quer dizer, aos estados, instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Tá? Então, esse inciso 9, ele é inconstitucional. Aqui nós temos, continuando o dispositivo do artigo 33, nós temos o inciso 11. Lembrando, pessoal, o caput do artigo 33, ele diz que compete exclusivamente à Assembleia Legislativa. Aí o inciso 11, processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Contas, o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público Geral e o Presidente do Tribunal de Contas, nos crimes de responsabilidade. A atual redação desse dispositivo foi dada pela Emenda 29 de 2011, após o efeito repristinatório da Emenda Constitucional número 66, de 1º de agosto de 2019. Essa Emenda 66, ela falou o seguinte, seu artigo 1º. Fica revogada a Emenda Constitucional 65 de 2019, concedendo efeito repristinatório à Emenda Constitucional 29, de 20 de dezembro de 2011, e a Emenda 62, de 10 de abril de 2019. Então, a gente estudar o efeito repristinatório, aqui nós temos uma emenda constitucional, revogando a norma revogadora e dando efeito repristinatório à norma revogada. Tá? Veja, pessoal, nesse dispositivo, no inciso 11, a evidente inconstitucionalidade. O Ministério Público de Contas não tem autonomia institucional, administrativa e financeira. Tá? Então, não está sujeito a julgamento pela Assembleia. Tá? Outra coisa, aqui processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça. Ele fala aqui, processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça. Os membros do Ministério Público estaduais estão sujeitos à jurisdição penal originária do Tribunal de Justiça, a quem compete processá-los e julgá-los nos ilícitos penais e de responsabilidade. Tá? Então, esse aspecto desse dispositivo, ele é inconstitucional. Aí agora nós vamos para o inciso 20, artigo 33, suspender no todo ou em parte
a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça. Nós já falamos sobre as espécies de resolução do Legislativo. Nós temos a resolução administrativa, que trata de nomeação ou exoneração de servidores referendo a esses atos, servidores do Legislativo. Nós temos a resolução delegativa, que autoriza o Executivo à elaboração de lei delegada, e nós temos resoluções suspensivas, que é justamente que trata esse inciso 20. Elas suspendem, é a atribuição da Assembleia suspender no todo em parte a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça, tá? Pessoal, esse dispositivo, ele restringe-se aos casos de controle difuso. Se o Tribunal de Justiça, ao decidir um caso concreto, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo estadual de forma irrecorrível, oficiará a Assembleia Legislativa para que suspenda a sua execução. Tá? A Assembleia não poderá suspender a eficácia ou execução de lei sem prévia decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça que tenha reconhecido a inconstitucionalidade da norma. Tá? Aqui nós vamos para o 25. O 25, ele fala em que é competência privativa da Assembleia Legislativa autorizar a transferência temporária da sede do governo. Tá? Nós estamos falando em mudança da sede e não da capital. Esse dispositivo deve ser lido com certo temperamento. Aqui. Deve ser lido com certo temperamento, pois a Constituição Federal, a qual a Carta Estadual deve observância, princípio da simetria, não fala em mudança da capital, mas sim de sede do governo. Violaria o princípio da separação de poderes se o Executivo transferisse a capital e, por via de consequência, a sede dos demais poderes. Assim, mesmo que a sede do Executivo tenha sido transferida, Boa Vista continuará como a capital. Aí nós vamos para o inciso 32. 32. Vamos lá. O artigo, lembrando aqui, pessoal, o caput do artigo 33, ele diz o seguinte: é competência exclusiva da Assembleia Legislativa. É um dispositivo longo, mas ele diz que, os titulares da UE, da CAE, da SER, da CODESAIMA, do IPE, do IPEM, da FEMAR, do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima, da ADER, do ITERAIMA, da APROGE, da Junta Comercial, da Defensoria Pública, da Universidade Virtual de Roraima, e do DETRAN e titulares de órgãos equivalentes ou assemelhados comparecerão anualmente ao Poder Legislativo em data fixada por este para apresentação de relatórios de atividades anual desenvolvidas e plano de metas para o ano seguinte, as quais serão referendadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia, em turno único, cuja rejeição implicará o afastamento imediato do titular do cargo. Tá? Pessoal, esse dispositivo teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por violar o modelo de controle externo estabelecido pela Constituição Federal, ao qual a Carta Estadual guarda simetria. Diz a decisão da nossa Corte, foi no julgamento da ADI 4284, relator ministro Lewandowski, ela foi julgada em 9 de abril de 2005. Ele diz o seguinte: por fim, analiso o artigo 33, inciso 32 da Constituição do Estado de Roraima, ministro Lewandowski, que prevê uma forma de controle pelo Legislativo sobre as autoridades que menciona, que são essas aqui que eu falei.
determinando o comparecimento anual à Assembleia Legislativa para entrega de relatório de atividades e plano de metas para o ano seguinte, a serem referendados em turno único, em votação secreta ou, em caso de rejeição, estabelecendo-se o afastamento imediato do titular do cargo. Prossegue o ministro no julgamento da ADI 4284. Essa forma de controle estadual padece de inconstitucionalidade flagrante, pois confronta o modelo de controle externo estabelecido pela própria Constituição Federal e a simetria que deve existir entre as esferas federal e estadual. Aí ele transcreve o parecer do Procurador de Justiça, do Procurador-Geral da República, que diz o seguinte: a imposição do comparecimento anual de titulares de diversos cargos da administração pública direta ao Poder Legislativo para a apresentação de relatórios de atividades desenvolvidas e plano de metas e a possibilidade de afastamento imediato do titular do cargo, no caso de rejeição destes, exorbita o sistema de freios e contrapesos, como asseverado pela Suprema Corte no julgamento da DI 3046. Prossegue o Procurador-Geral da República em parecer transcrito pelo STF. Em observância ao sistema de freios e contrapesos, a Constituição da República estabeleceu que cabe ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo mediante parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas da União. No mesmo sentido, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta é feita pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, artigo 70 da Constituição Federal. Entretanto, ao Tribunal de Contas da União compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis de dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Ou seja, é o que o ministro está transcrevendo e falando aqui do parecer do Procurador-Geral da República. E as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Desse modo, em respeito ao princípio da simetria. Pessoal, esse princípio significa que a Carta Estadual deve observância às linhas, à coluna vertical, às linhas mestras definidas pelo Constituinte Federal. Ou seja, é uma estrutura da Carta Federal transportada para a Constituição Estadual, e ela deve observar esses sistemas de freios, contrapesos, de controle de um poder sobre o outro. Desse modo, em respeito ao princípio da simetria, prossegue na ADI 4284. A Assembleia tem competência somente para exercer o controle direto sobre as contas prestadas pelo governador. Ao Tribunal de Contas Estadual cabe a apreciação relativa aos demais titulares de órgãos e entidades da administração pública. Por fim, não há qualquer previsão constitucional de afastamento imediato de titular de órgão ou entidade da administração direta ou indireta, ante a rejeição de relatório anual de atividades desenvolvidas e do plano de metas para o ano seguinte, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal. Aí o ministro Ricardo Lewandowski complementa. Por todas essas razões, conheço em parte dessa ação direta e, nessa parte, julgo-a procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 31 e 32 da Constituição do Estado de Roraima. Tá? Então, aí nós temos um problema de inconstitucionalidade por violação ao princípio da simetria, por violação ao princípio da separação de poderes, aqui na parte final, porque está afastando entidades da administração direta vinculadas ao executivo, tá? E destaco ainda no artigo 33, o parágrafo 2º. No caso de descumprimento do disposto no inciso 33, a mesa diretora oficiará ao Ministério Público para que promova a responsabilização nos termos da legislação pertinente. Então, nós já vimos, se o inciso 32, 33 for declarado inconstitucional, tá? Esse parágrafo 2º, o inciso 33, ele se refere a requisitar informações sob pena de responsabilidade,
quem define responsabilidade não é a Constituição Estadual, tá? Então, ela não vai criar hipótese de crime. Quem cria hipótese de crime é a União. Então, esse dispositivo ele é inconstitucional, tá? Também. Então, nós encerramos a aula de hoje. Na próxima... não, ainda tem aqui o artigo 34. Nós vamos cuidar. Desculpa. O artigo 34. Os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Esse dispositivo ele traduz uma garantia à liberdade de expressão do parlamentar. Por ela, o deputado não poderá ser responsabilizado civil, criminal, política ou administrativamente por suas opiniões, palavras e votos, salvo se a manifestação for alheia ao exercício do mandato. Pessoal, a imunidade ela abrange a liberdade de expressão parlamentar correlacionada ao mandato, mas não abrange ações lesivas a terceiros, como invasão de propriedade, agressão física, ofensas raciais ou atos atentatórios à democracia. Essa imunidade ela é irrenunciável, é bom que se diga isso. Parágrafo 1º. Os deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Contas. Essa prerrogativa de foro refere-se unicamente às infrações penais comuns, vinculadas ou não ao exercício do mandato. É o artigo 77, inciso 10, a linha B da Constituição Estadual. E não abrange a esfera civil, não há prerrogativa de foro para a esfera civil. Eles vão responder no juizado, na vara civil, tá? Perante as ações cíveis, indenizatórias que eventualmente venham a responder. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça de Roraima dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Tá? Não há possibilidade de sustação de crime anterior à diplomação. Tá? A norma é clara, a sustação só se aplica a crimes praticados após a diplomação, tá aí, por crime ocorrido após a diplomação. Vamos avançar aqui um pouco. Artigo 35. Os deputados não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniformes. Tá? Esse dispositivo, pessoal, ele trata de incompatibilidades vinculadas ao exercício do mandato. Essas inconstitucionalidades seguem o modelo traçado na Constituição Federal, no artigo 54, e elas podem ser funcionais, anota aí, incompatibilidades funcionais, incompatibilidades contratuais ou negociais, incompatibilidades políticas e incompatibilidades profissionais. Tá? Vamos ver aqui. Esse inciso 1, a linha A, ele trata das incompatibilidades contratuais ou negociais. Tá? O inciso, a linha B, ele trata das incompatibilidades funcionais, que significa aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluindo os exoneráveis ad nutum, ou seja, a qualquer momento, nas entidades constantes na linha anterior. Então, pessoal, era isso que nós íamos tratar na aula de hoje. Na próxima, nós vamos continuar trabalhando sobre o legislativo estadual. Muito obrigado a todos.